Eu tenho uma história para te contar. Essa história acontece lá muito tempo atrás. Eu tinha 7 anos de idade. Eu vi a minha irmã chorando bastante, minha irmã mais velha, a Elaine, e ela chorava, chorava com um caderno na mão. E esse caderno era o caderno de matemática dela. Minha mãe já havia brigado com ela muitas e muitas vezes por causa de alguns exercícios que ela não estava compreendendo. E aí, curioso, como sempre, e muito próximo a essa irmã, perguntei para ela o que era. Ela falou assim: eu não aprendo esse negócio aqui. E aí eu fui ver, eram uns números estranhos. Ela já estava na quarta série, eu ainda estava na segunda série. E vi que no caderno dela tinha algumas explicações e li. E lá em casa tinha um tambor assim, que ficava é, perto do fogão de lenha. Fui lá, peguei um pedaço de carvão, um pedaço de cinza lá, um carvãozinho, e comecei a replicar quanto que valia aqueles números. Nem sabia do que se tratava, mas eu vi o caderno e repliquei mais ou menos o que estava escrito na matéria do caderno. Era os números romanos, os algarismos romanos. E sem querer foi quando eu dei a minha primeira aula de matemática. Depois disso, desse fato ocorrido, em que eu repliquei todos os algarismos romanos, ali os principais, os 5 principais deles, né? E mostrei para minha irmã que valia números, eu deduzi que valia números. Aos 13 anos eu assisti um filme com Robin Williams, que era um dos meus autores, atores preferidos, né? E um professor Mauro me passou esse filme pra gente numa aula de ciências que falava sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Eu estava com 13 anos, ali entre a sétima e a oitava série, né? Na transição da sétima para a oitava série. E naquele dia, assistindo aquele filme impactou demais para mim. Apesar de ser um filme assim que era difícil de compreender, mas foi um filme que impactou demais. E aquele professor era um professor ousado, um professor que fazia aulas diferentes, que ia chutar bola, que ia ler poesia. E aí, naquele final daquele filme, eu deslumbrado com aquela situação, eu resolvi então escolher a minha carreira de profissão. E eu tinha um professor, né, o professor João, Maxi Neto, e ele era professor de matemática e eu gostava demais das aulas dele. Então, a partir daquele momento, aos 13 anos de idade, eu escolhi que queria ser um professor. E um professor de matemática. Só que o mundo, ele dá voltas, a gente deixa o mundo nos levar, às vezes a gente deixa caminhos seguir, ou acontece algumas coisas em nossas vidas que nós não compreendemos muito bem essas situações. Só hoje a gente tem clareza, né, de algumas decisões que deveriam ser tomadas em determinados momentos, né? Por isso que a gente tem experiência para contar para os nossos filhos ou auxiliar outras pessoas. E eu posterguei bastante essa minha escolha profissional. E aí fui trabalhar no CLT normal, depois fui empreender, depois da faculdade eu fui para uma multinacional, eu entrei como trainee, e aí trabalhei como multinacional, e depois fui ser gerente financeiro, e aí rodei, até que em 2011 eu já dava aulas em outros ambientes, já dava cursos em outros ambientes, mas sala de aula mesmo na matemática só em 2012. 2011 para 2012 foi quando eu pisei na sala de aula da escola pública pela primeira vez lecionando matemática. E dali para cá, então, tudo mudou. E eu comecei eh, ensinando para o ensino médio. E ali 2012, 2013, 2014 e 2015, com muita dificuldade de ensinar matemática, eu não, eu não sabia se era o meu método de ensinar, se era o conteúdo que era tão complexo assim mesmo, eu não achava complexo. Eu fiz uma pergunta no início de 2015. Qual era o problema da matemática no ensino médio?
E aí comecei a pesquisar, fiz uma viagem por mais de 80 escolas pelo mundo com histórias, Escola da Ponte, Finlândia, Suécia, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Taipei, outras Estados Unidos, escola no Chile, várias escolas em Portugal, e a gente fez uma viagem por várias escolas para poder entender. E aí então eu consegui, depois de muita pesquisa, de conversar com muitos professores, de conversar com muitos alunos, eu entendi qual que era o problema da matemática no ensino médio. O problema da matemática no ensino médio era a base não consolidada. Desde muito pequenininhos, assim como a minha irmã chorava porque não entendia aquele conteúdo, né? Conteúdo de algarismos romanos, alguns conceitos, alguns conteúdos matemáticos são importantes porque é como estratos, é como degraus e você precisa deles para poder dar outros passos na sua jornada. Então, baseado nisso, eu comecei a desenvolver projetos, desenvolver estudos para então como que eu poderia consolidar. Mas eu estava fazendo isso não por mim, eu achava que a escola tinha que fazer isso. Eu achava que a supervisão pedagógica deveria abraçar um projeto em relação a isso. E eu desenvolvi um projeto chamado Matemática é Muito Fácil. Esse projeto Matemática é Muito Fácil, ele parte do pressuposto que eu já começo a soltar uma mensagem subliminar para que os alunos, as crianças, desde cedo, vejam a matemática não mais como um monstro, como algo complexo, que a sociedade colocou, que às vezes os pais colocam. Já chego, matemática, quem vai ser o professor? Meu Deus do céu. Então, eu comecei a desenvolver isso. E aí eu escrevi um projeto que engloba 4 grandes áreas do conhecimento: matemática e artes, matemática e português, matemática e esportes, matemática e finanças pessoais, finanças de um modo geral, educação financeira. Por quê? Eu entendi que o aluno precisava relacionar a matemática com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, para que fizesse sentido para ele. E aí sim, né, no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono, você consolidasse bem os conteúdos matemáticos, que quando eles chegassem no ensino médio, eles não teriam dificuldades de entender a matemática. Só que aí eu levei esse projeto para a escola, apresentei para escolas particulares, apresentei para supervisores pedagógicos, diretores, mas não entendi, demorei um pouco a entender que era eu que tinha que voltar para o sexto, sétimo ano, principalmente, e então eu fazer o processo de consolidação desse conteúdo lá na base. Foi então que 2024 para 2025 eu tomei a decisão de ir exclusivamente para o Fundamental 2 e executar esse processo. Então estamos no primeiro ano do projeto, o qual eu estou executando o projeto na íntegra, né? De acordo com como ele foi desenhado e assim adaptado ao longo do processo, porque vai ajustando, vai acontecendo situações, a tecnologia está aí, a educação digital está aí, os chats GPT está aí, a inteligência artificial está por aí, né? E as crianças aí adoram todas essas tecnologias. E eu uso a matemática de uma forma bem dinâmica, didática, focando no letramento matemático dos alunos, na proficiência da matemática. Inclusive, eu uso uma entidade digital de inteligência artificial para poder, então, calcular e medir a latência do aluno de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a sua série, o que ele deveria saber ou o que ele precisa saber nesse processo. E aplico uma prova diagnóstica em vários períodos, no início do ano, 3 meses depois, no meio do ano, e também no final do ano. 15 de novembro agora eles vão fazer a prova dessa latência, e onde eu subo os resultados para essa entidade de inteligência artificial e ela me dá o perfil traçado de cada aluno com a porcentagem da proficiência matemática que eles estão, e aí eu consigo elaborar
tanto para a escola, quanto para os pais, quanto para mim mesmo, o perfil do aluno e as habilidades que ainda falta agregar para que ele possa continuar no processo. E aí a gente consegue dedicar, indicar, traçar, desenhar os caminhos, pegar aqueles alunos e fazer uma movimentação em sala de aula, mapeando-os por esses perfis e por essas defasagens, né? Mesmo assim buscando a integralidade, a inclusão, o acolhimento de um modo geral e trabalhando, né? E por isso também estamos desenvolvendo. E também agora que nós estamos dentro de um processo, de uma escola privada, a gente consegue aprofundar nos projetos, porque infelizmente no poder público, na escola pública, ainda falta muita boa vontade política para poder executar projetos sólidos e consistentes. A gente começou dentro da escola pública, já vimos resultados claros dentro da escola pública, mas hoje estamos com um projeto dentro de uma escola privada e executando a pleno vapor. E uma outra coisa que eu defendia bastante é que o professor do sexto ano, ele deveria continuar no sétimo ano, o professor do sétimo ano deveria continuar no oitavo ano, o professor do oitavo ano deveria continuar no nono ano, nesse ciclo de aprendizado, fechando todo esse processo e ali ele conseguindo consolidar os conteúdos e formando os alunos dentro daquelas habilidades necessárias, né, que tanto ensinando para a vida, porque é necessário ensinar para a vida, como também é necessário ensiná-los de acordo com as escolas ou os projetos, né? Tem alunos, por exemplo, eu gosto de mapear os alunos no sexto ano, converso com os pais na reunião, converso com os alunos, sempre faço uma redação introdutória no início do ano letivo sobre qual que é a profissão do sonho. Assim como eu, com os 13 anos, escolhi que queria ser professor, a gente recua um pouquinho ali com 11, 10, na transição de 10 para 11 anos, eles ainda não sabem muito o que eles querem, mas já consegue vislumbrar e sonhar. E converso com os pais, porque eu pergunto para os pais duas coisas. O que você quer para o futuro do seu filho? Ponto. Segundo, o que o seu filho quer para o futuro e se o que você quer para o futuro está alinhado com o que seu filho quer para o futuro. Isso é fundamental para o sucesso dos alunos. Esse apoio, essa conversa, essa avaliação, e eu separo, mapio os alunos que querem fazer medicina, os alunos que querem fazer direito, os alunos que querem fazer outros cursos da área de humanas, e os alunos de engenharia, de matemática, de tecnologia, tanto é que nós temos um clube de matemática para absorver esses alunos e fazer. Só que junto com o clube de matemática, a gente também trabalha em paralelo com o professor de português, o clube de literatura, né? Entre outras atividades que são fundamentais para o processo educacional. Então essa é uma pequena história dessa trajetória minha de professor, comemorando nesse dia do professor, essa questão, essa dádiva de poder lecionar, essa dádiva de poder transmitir o conteúdo. Olha, eu não vou entrar no mérito que não o Brasil ele não valoriza o professor, muitas vezes a sociedade não valoriza o professor, a família não valoriza o professor, às vezes a comunidade escolar, a direção, não valoriza o professor como deveria, mas nós, professores, com a missão de ser professor, com escolhas de carreira desde cedo, com sonhos de profissão como é a minha, a gente tem um imenso prazer em transmitir o conhecimento e transformar vidas pela educação. A educação não muda o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo.